O seu jeito de cantar, quando você apareceu assim, nacionalmente já era assim. Menino, já estava para esse lado. Você tem um jeito muito que a gente fala meio anos 90 de cantar, né? Uma coisa bem de tons bem altos, e aquela coisa mais de interpretação, mais sofrida. Mais sofrido, né? Você pegou isso de quando? Você lembra de quando começou a cantar assim? Eu acho que foi ali para 2002, 2003, né? Eu vivi até 98, 99. Na verdade, eu saí da roça lá nos anos 2000. Nossa, já é outro dia mesmo, então. E como o tempo passou rápido, né? Eu nasci lá em 89, 98 a energia chegou. Tanto que o orelhão, cara, o telefone, foi chegar lá em 2002. Nossa. Então é um lugar bem afastado mesmo. Bem afastado, bem rural. É por isso que eu te falo, às vezes, assim... a dignidade foi chegar pra gente muito tarde lá. Sabe? A questão de saúde, a questão... Quantas vezes, cara, eu doente, tipo assim, minha mãe doente, minha mãe usou marca-passo durante 27 anos. E era um sofrimento. O ônibus ia lá na segunda e na sexta-feira. E uma vez na semana, ia de manhã, ia na cidade e voltava à tarde. Sabe? Então, era muito triste aquela coisa. E 70 quilômetros, que gastava ali 3 horas para ir. E minha mãe, cara, comigo, doente, naqueles hospital, sabe? Sem ajuda. Então, a gente, para ter esse tipo de acesso à saúde, a gente tinha que ir na cidade. Não ia até a gente. Ia uma vez no ano. Né? O dentista ia lá para arrancar o dente da molecada. Não tinha tratamento, não tinha nada. Então, assim, era realmente muito... A dignidade foi chegar para a gente, principalmente para mim, quando eu saí de lá. Né? Porque até hoje, onde eu moro, não tem asfalto, para você ter noção. Não tem? É um local muito, muito, muito simples. Então, eu saí dali em 2000. Saiu por quê exatamente? Cara, porque lá em casa tudo era muito difícil, né? Era muita boca para comer, então... não tinha... A gente comia arroz com abóbora, sabe assim? Abóbora com feijão. A gente comia carne tipo de 2 em 2 meses, sabe? Não tinha... Lembro que o suco que a gente tomava lá era... A gente pegava uma laranja, exprimia assim num copo com água e colocava açúcar com semente, sabe? Tanto que quando eu tomei suco pela primeira vez, cara, acho que foi uma das memórias mais loucas, assim, das coisas mais gostosas que eu já fiz da minha vida, foi quando eu tomei um suco, sabe? Aquele suco de laranja, batido com espuma, assim, docinho, cara. Foi em João Pinheiro, isso foi nos anos 2000. João Pinheiro é uma cidade maior ali perto? Uma cidade ali a 50 quilômetros onde eu nasci, que é uma cidade ali de 40, 50 mil habitantes, se eu não me engano. Ah, tá. É maior perto da sua, mas muito pequena ainda. Então, né? eu saí muito lá da roça lá por causa da nossa pobreza mesmo. Né? A gente, como diz o ditado, o arroz e o feijão nunca faltou, mas assim, mistura, essas coisas, carne, essas coisas a gente não comia não, cara. Você saiu por necessidade. E eu também não aguentava mais ficar ali, sabe? De verdade, eu lá fora de casa assim, tinha uma calçada assim, cara, e eu ficava... Não tinha televisão. Nem televisão. Não tinha luz, né? E eu sentava ali, cara, naquela calçada ali, eu olhava para cima, assim, ó, e eu via aqueles aviões, sabe? Passando lá em cima, lá, só aquela fumacinha branca, aquele risco no céu. Aí via um avião passando com aquele risco no céu. Aí eu pensava assim, gente, como é que deve ser lá dentro, né? Como é que deve ser essa vida que até então era tão desconhecida. Então eu ficava ali, cara, à tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, olhando para o céu, olhando para o nada e pensando como é que eu faria para sair daquilo. Porque eu não queria aquilo para mim, cara. Porque se eu ficasse ali, eu ia ter que trabalhar na roça, né? E sem problema também, porque eu nunca corri de trabalho, trabalhei na roça, apanhei tomate, colhi tomate, trabalhei apanhando café. E não foi 1, 2 anos, não, foi durante 3, 4 anos da minha vida. Tirando leite, trabalhando em fazenda. E só que aquilo ali parece que para mim era muito pouco. Eu não queria ficar ali não, cara, porque eu queria ir para a cidade, ver o que tinha ali reservado para mim. Aí em 2000... Você tinha uns 11 anos já? 10 para 11 anos. Peguei um leiteiro, uma carona com um leiteiro, sem falar com a minha mãe.
e fui embora para a cidade encontrar com meus irmãos. E nunca mais voltei. E a sua mãe ficou atrás de você um tempo? Minha mãe foi atrás de mim, tentou me levar para trás. Ela falou, opa, tá doido, todo mundo já saiu de casa, você foi o único que sobrou. Não vou deixar você ir embora. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso ver o que tem reservado para mim nesse mundo aí. Até porque eu preciso cuidar da senhora, eu preciso ver o que Deus reserva para mim. E se eu ficar aí na roça aí, eu vou ter que... Os meus sonhos não vão se realizar. E ela, com muito custo, entendeu? Voltou para a roça e eu nunca mais voltei. Você nunca mais saiu dali e foi pro mundo? Fui pro mundo, cara. Você foi atrás dos seus 2 irmãos que cantavam? Yeah. A ideia já era cantar ou não? Você só queria encontrar os dois? Eu era apaixonado por tocar, né? Então eu tocava violão e meu maior sonho era aprender a tocar guitarra, né? E fui para a cidade, meus irmãos tinham uma banda de forró. Então eu comecei no forró, entendeu? No forró, naquele forró de teclado, naquele forró, sabe? Então era meu irmão no teclado, eu na guitarra e meu irmão cantando a primeira voz. E cantamos ali 2000, 2001, 2002. Aí me veio o desejo de cantar. Mas é por conta de alguém, algum artista que você via? Não, é porque... Porque não tinha, né? Solo não sertanejo. Tinha. Foi quando também, tipo assim... Pensa comigo. Quando eu tocava no bar, eu tinha que tocar de tudo. Então a minha formação musical, ela não é só do sertanejo. Eu tinha que tocar Fagner. Tanto que eu acho que um dos momentos mais épicos da minha vida foi gravar com o Fagner. Em 2019, lá no Embaixador em Cariri. Que nós gravamos... Não chore, não, querida, que esse deserto finda. Tudo aconteceu que eu nem me lembro. Romance no Deserto, né? Romance no Deserto. Então, eu tinha que tocar Fagner, eu tinha que tocar sertanejo, eu tinha que tocar Roupa Nova, eu tinha que tocar tudo, cara, de tudo. Realmente a vida do cara que canta em barzinho... O músico da noite rala, né? O músico da noite ele tem que estar preparado para cantar de tudo, porque vai chegando nos pedidos ali, né? E a gente trabalhava com aqueles disquete, né? O meu irmão tinha um teclado que colocava o disquete ali ainda, assim. E meio que já tinha tudo meio sampleado ali, e eu vinha com a guitarra fazendo o acompanhamento das músicas. Então tinha que cantar o Escagogô, tinha que cantar sertanejo, tinha que cantar modão, Peão Carreiro Zé Paulo. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Te amo, te amo, te amo. Então, era meio que uma banda de baile, sabe? Então, foi por isso que, nesse sentido de meio que de tocar de tudo, eu comecei a cantar algumas músicas ali com meus irmãos. Nos shows. Tá. Entendi. Você foi entrando aos poucos como vocalista. Comecei na guitarra, no violão e na viola. E cantávamos ali como 4, 5 horas. E sempre deixava meia hora reservada para mim. Eles iam, né, descansar um pouquinho, e aí eu entrava e cantava uns 30. E isso foi crescendo. Você já estava cantando meio nesse jeito? Já estava cantando, já. E... Então, a minha formação também, ela vem muito do MPB, do sertanejo, do forró, sabe? Por exemplo, a banda que eu escutei muito, Calcinha Preta, sabe? Então, tipo assim, eu acho que Você gravou com Calcinha, né? Gravei com Calcinha Preta, foi um dos momentos incríveis. Mas acho que o meu primeiro ídolo, assim, de verdade, assim, ídolo, foi o Daniel Dial. É mesmo, do Calcinha? Sim. O cara, tipo assim, que eu olhava na televisão e falava, cara, eu quero ser esse cara. Sabe? Ele sempre cantou alto também, né? Então, tipo assim, muito dessa formação. E comecei a cantar ali, meus 30 minutos ali, 40 minutos. E depois eu meio que quis seguir minha vida. Entendeu? Eu quis ver que o mundo tinha mais reservado para mim, o que tinha reservado. Aí foi quando eu fui para Brasília. Fui para Brasília em 2003. Fiquei até 2005. Passei por bons perrengues lá, super duros. E em 2005
Comecei a passar fome lá em Brasília e voltei para casa da minha mãe. Fiquei devendo, tava devendo aluguel, tava devendo tudo. Eu dormia numa kitnet igual essa sala aqui, não tinha luz também. Eu estava acostumado, já não tinha luz no passado, né? Não era novidade. E um colchãozinho no chão com 15 anos de idade. Eu vivendo sozinho em Brasília com 15 anos de idade. Pra tentar tocar na noite. Pra tentar tocar na noite. Só que eu não tinha, tipo assim, eu não tinha como sair de casa, cara. Eu não tinha dinheiro pra pagar, tipo assim, eu não tinha condição de sair pra caçar um bar pra tocar. Porque eu não tinha dinheiro. Entendeu? Não dava nem pra começar, Não né? dava nem pra... Sabe o que é isso? Não dá nem pra começar? Eu acho que a gente não sabe, né? Pouca não. Muita gente passa por isso, mas da música talvez não. Sabe quando você sabe que dá pra fazer, mas você não sabe como fazer acontecer? Eu fui num boteco seu ano passado em Brasília e teve um momento muito... Você pareceu muito feliz quando subiu aquela dupla no palco. O Johnny Raoni. Quem que foi? Johnny Raoni. Foram eles? O Johnny Raoni... Isso. Toquei com eles em Brasília, fui músico deles. Toquei praticamente quase um ano com eles. E foram dois irmãos incríveis, assim, que me ajudou muito. Morei com eles, na casa deles. Mas eu tava tocando. Não era o que eu queria, eu queria cantar. Não sei se era Pedro Paulo e Mateus, é esse o nome? Pedro Paulo Mateus também é de Brasília, Que era né? de Brasília, Era acho de que você Brasília. pegou ali. É. E aí, assim, ficou feia a coisa em Brasília. Ficou muito feio. O que você fez? Aí eu comecei a passar nessa cidade. Eu lembro que onde eu morava lá tinha um colchãozinho no chão, sabe aqueles fogareirinhos de duas bocas? Uhum. Então, na hora que me sobrou meus R$50 ali que eu tinha, vendi alguns instrumentos meus para comprar comida e comprei, cara, o que tinha os últimos R$50 que sobrou, eu comprei de miojo. Miojo eu comprei uma lata de Neston. Neston? Porque Neston eu acordava de manhã, tipo, 11 horas da manhã. Enchia um copo assim de Neston, colocava água, aquilo inchava aqui no estômago e segurava até ali para 5, 6 da tarde. Fácil. Então, aí depois da noite eu comia um miojo ali e passava o dia. Cara, mas ali eu voltei pra minha casa, da minha mãe, pro lugar que eu jurei pra mim que nunca mais eu voltaria. Em 24 de dezembro de 2005. E aí tava passando realmente... Aí os miojos acabou. Não tinha mais esperança. E eu, cara, peguei e liguei pra minha mãe. Arrumei os cartão telefônico lá, fui no orelhão. Liguei pra minha mãe e falei, mãe... Agora o bicho pegou, viu? Porque agora tá faltando até eu te comer. Ela falou, meu filho, volta pra casa da sua mãe que o arroz e o feijão aqui nunca vai faltar. Então, cara, eu saí daquele local, me parece que eu voltei voando. Saí pra casa da minha mãe, lá na roça, lá onde eu nasci. E com a sensação, cara, de impotência gigantesca, porque eu tinha saído, né? E você perdeu, né? Eu me perdi, não dei conta de fazer o negócio acontecer. Voltei pra trás. Aquele povo que eu deixei lá, todo mundo olhando meio assim pra mim, sabe? Eu numa tristeza, cara. É a história do fogão de lenha, né? Sabe? Eu numa tristeza e eu, cara, eu preciso voltar a fazer esse negócio, como é que eu faço? Mas eu voltei disposto a trabalhar na roça de novo. Porque eu queria cantar. Né? Se eu escolhesse ser músico, pô, eu tava empregado em qualquer banda ali, mas eu queria mais do que ser músico, sabe? Eu queria cantar, realmente. Só que a vida pro cantor ela é mais difícil, cara. E voltei pra casa da minha mãe. E depois, em 2006, 24 de dezembro de 2005, cheguei lá e encontrei com um primo meu, PC, ali em janeiro. Ele me convidou para vir para Goiânia e eu vim para Goiânia. Cheguei aqui, fiquei uns 2 anos aqui batendo lata aqui também. Acho que repetindo o mesmo modo que eu vivi lá em Brasília, de passar necessidade também. E fui mais ou menos até 2006, 2007. E depois as coisas começaram a acontecer.